O Rock in Rio está completando 40 anos. Você gosta do Rock in Rio? Já teve a oportunidade de visitar o evento? Qual artista internacional você mais gosta do Rock in Rio? Qual artista brasileiro você mais gosta do Rock in Rio? Qual a sua expectativa para os próximos Rock in Rios que teremos no futuro? Bom, o Rock in Rio, que é um evento de música brasileira e internacional que está desde 1985 completando 40 anos, fazendo muito sucesso, com toda a sua renda e popularidade diante de tudo o que acontece na vida de várias pessoas que presenciam artistas e outros eventos de música insanamente incríveis. O Rock in Rio foi uma produção que começou no final de 84, logo em seguida veio em 85 e desde a sua primeira edição já vem sendo um sucesso estrondoso e bastante arrebentador em todo canto que se passa, seja aqui no Brasil ou até mesmo em Portugal, por exemplo. O Rock in Rio, que para quem não sabe, foi uma produção de um empresário que já vamos falar dele aqui, onde ele quis levar a cultura, a arte, a música totalmente em palcos e com uma projeção enorme e que cada vez mais vem sendo valorizada pela mídia, pela população, por diversas pessoas no mundo inteiro que sempre gastam muito dinheiro para verem seus artistas favoritos e poderem presenciar novas aventuras e conhecer novas pessoas. Desde a sua inauguração até esse presente momento, que completamos aí 4 décadas de Rock in Rio, sempre há muito dessa expectativa e dessa relevância, além também um pouco do respeito e praticidade de como o evento costuma ser feito. É um evento muito difícil, que gasta milhões para receber diversas pessoas, milhares, milhões de pessoas, e que ainda por cima rivaliza com outros eventos para que logo de cara o seu reconhecimento aumente ainda mais e que bote mais fogo na lenha para que o Rock in Rio seja toda essa força imensa que a gente tem. Hoje a gente vai contar um pouco a respeito sobre toda a sua história do Rock in Rio, desde a inauguração até agora, o quanto que ele é revolucionário, vários dos artistas que já passaram, estatísticas, números, entre outras coisas. Bom, espero que você goste do vídeo, porque esse vídeo é um dos vídeos que mais dá trabalho para indicar, mais dá trabalho para poder pesquisar. Eu espero que você goste. Sente-se no sofá, na sua cadeira, na sua cama, pegue alguma coisa para comer, porque eu, meus amigos, sou Anthony Dias e você é muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Gatoso Curioso. E bora começar com toda essa história de um dos maiores, se não o maior evento de música sul-americano e europeu que a gente tem no mundo. Antes de começarmos a falar a respeito de fato sobre o Rock in Rio, precisamos falar primeiramente sobre o criador do Rock in Rio, que é o empresário e publicitário Roberto Medina. Roberto Medina, que já tinha se destacado muito nos anos 80, no início dos anos 80, onde trabalhava com publicidade, principalmente para a Caixa Federal. E além disso já fazia campanhas publicitárias numa empresa chamada Artplan. E esse cara, antes de criar o Rock in Rio, ele já tinha feito uma tentativa que deu muito sucesso também nos anos 80, com o cantor Frank Inastra, que fez um showzaço no Maracanã, que deu 175 mil pessoas, segundo o que eu pude apurar, e que inclusive entrou para o Guinness Book, todo esse público aí entrou praticamente no Guinness Book. Foi aí então que a produção do Rock in Rio começava ali no final dos anos de 1984, justamente para promover um evento de música que fosse ser um sucesso, já que várias das músicas que a gente via, como por exemplo
o rock, principalmente, nos anos 80 dominava muito, e principalmente no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é conhecido como a cidade do rock, onde nasceram alguns artistas, né, que inclusive tem essa forma de levar o rock, levaram o rock no Brasil inteiro. Nos anos 80, então, com várias das músicas, não só o rock, mas entre outros, que foram surgindo, foi aí que no final de 1984 começou a produção do rock em Rio. Foi aí que no dia 11 de janeiro de 1985 começava-se então o Rock in Rio. A primeira edição, que foi em uma parte, que foi em uma região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, entre os dias 11 e 20, abrigou um espaço de mais ou menos 250 mil metros, com um lazer imenso, né, com vários mercados ali próximo à região, até mesmo 2 shopping centers, e que inclusive o espaço foi feito para abrigar cerca de 1,5 milhão de pessoas naquele período de 1985. Vários artistas internacionais e nacionais foram para o Rock in Rio de 1985 para poder compor as suas músicas ou até mesmo também gravar algumas das suas músicas para logo de cara serem postadas depois. E isso porque a gente ainda está falando de 1985, que não tínhamos em si tantos shows de extrema potência e de extremo luxo e modernismo. Naquela época, em 1985, eram poucos dos eventos que em si eram produzidos para logo de cara atender os requintes do público, né, em questão de curtir, em questão de ver os artistas, em questão de recepção, ainda mais que aquele período o Brasil já não estava tão bem assim das pernas, né, em relação ao dinheiro. Não eram tantos festivais, não eram tantas produções, não eram tantos eventos em que foram feitos. O Rock in Rio praticamente revolucionou demais, revolucionou muito toda a sua dinastia, desde a sua primeira edição com o modernismo inteiro e com todo o luxo possível, e principalmente que foi gasto nessa primeira edição do Rock in Rio cerca de 11 milhões de dólares. O que, se eu fosse contar, né, na época, ainda que não tinha um real, daria em torno de uns 12 a 13 milhões de reais em 1985. Mas tudo ainda era pago em cruzeiro. E que, se contarmos para o dia de hoje, o que na época, né, só era pago apenas por cruzeiros aqui no Brasil. E aí então, se a gente botar para hoje, nos dias de hoje dá cerca de 62 milhões de reais se a gente for colocar nos dias atuais. Então foi um planejamento muito duro, longo, difícil, né, para que fosse feita essa produção do Rock in Rio, ainda mais que a gente não tinha em si tantos, né, festivais de música, não tínhamos tantos eventos de música. Então o Rock in Rio foi o que basicamente colocou toda essa ascensão da música brasileira, da música internacional, que logo de cara, né, foram no total aí muito gratificantes, para que assim a gente pudesse evoluir toda a música brasileira e internacional, ter um pouco de conhecimento dos artistas, dos álbuns, né, das suas redes sociais, entre outras coisas também. E foi aí então que o Rock in Rio, com todo o sucesso que tinha, poderia sim ter tido muito mais desse sucesso, né, com edições, com mais edições, em si que no futuro viriam mais à frente. Mas como a gente ainda estava falando de anos 80, 90, o planejamento era muito difícil e não era fácil chamar esses artistas brasileiros, internacionais, para o Brasil, né, para o Rio de Janeiro, para que ele fosse apresentado as suas músicas. Naquela época, dos anos 90, muito se fazia comunicação através dos telefones, já que as redes sociais ainda, né, não estavam disponíveis, né, naquele presente momento. Era mais essa questão de comunicações, né, por telefones ou chamados internacionais,
que faziam também através das televisões da época. Então, por conta disso, muitos dos artistas que a gente teve nos anos 80, né, que vieram para a primeira edição do Rock in Rio, não foram em si tantos artistas, mas muita gente, inclusive, naquela época, lembram? E aí a gente só foi ter uma nova edição do Rock in Rio apenas em 1991. A segunda edição do Rock in Rio, que foi feita no Maracanã, entre os dias 18 e 26 de janeiro. No estádio do Maracanã, que naquela época cabia muita gente, acabou que inclusive várias das partes do Maracanã foram utilizadas, né, para fazer a segunda edição do Rock in Rio. Até mesmo a parte externa do estádio também foi feita, né, para poder abrigar bem a edição. E apenas 10 anos depois tivemos a terceira edição do Rock in Rio, entre os dias 12 e 21 de janeiro de 2001, que é essa terceira edição que acabou sendo muito polêmica por causa dos boicotes de diversas bandas e grupos musicais em relação a direitos e também em relação ao sistema de som do próprio evento. E logo de cara que essa terceira edição foi praticamente feita na mesma, né, que foi feita na mesma parte que foi feita em Jacarepaguá, com muitas novidades, várias adições e outras inserções também que melhoraram muito o evento em si. Tanto é que por causa dessa visibilidade inteira que a gente estava tendo na música brasileira e internacional, foi também a partir dos anos 2000 que o Rock in Rio tomou outro rumo, onde foi para Lisboa, em Portugal, onde também começou a produzir os seus shows com os artistas locais, artistas internacionais também. Então o Rock in Rio, apesar de ter tido poucas edições, fazia assim muito sucesso, né, até mesmo fora do país, com vários outros artistas, várias outras pessoas vindo de outros países, né, para poder ir para o Rio de Janeiro, e principalmente que surgindo então o Rock in Rio Lisboa, foi aí que as pessoas começaram a lidar mais a respeito com essa situação. O Rock in Rio estava dando muito sucesso em vários locais. E aí que no período a gente estava tendo Rock in Rio em Lisboa cada 2 em 2 anos, o Rock in Rio aqui no Brasil logo de cara voltou de uma forma insana, onde só na década de 10 foi o momento em que o Rock in Rio estourou, com as redes sociais chegando em alta e vários artistas se consagrando demais nesse período. A gente teve um período de Rock in Rio na década de 10 que foi marcante para milhões de gerações e que não esquece até hoje. Foi feito edições em 2011, 2012, 2015, 2017 e 2019. Enquanto a gente teve a pandemia de Covid explodindo em 2020, acabou que algumas das edições foram canceladas, daí muita gente ficava com essa expectativa de quando iria voltar. E aí foi aí que voltou em 2022. Em 2024 com a 9ª e a 10ª edição, a 10ª então em si, para comemorar os 40 anos do Rock in Rio, que também foi comemorado em Lisboa, onde já teve também edição comemorativa de 30 anos, que foi nos Estados Unidos há 10 anos atrás, e mais 3 edições em Madrid, na Espanha, para dar também um pouco de variado. No geral, as edições do Rock in Rio sim já trouxeram muito sucesso por causa desse clima atmosférico da música de muitas dessas pessoas. O clima e ambiente para se comemorar com os amigos e família, né, ver os seus artistas favoritos, cantores favoritos. É porque afinal de contas, um evento de música chama muita atenção de várias pessoas que gastam dinheiro imenso para poder ir nas edições do Rock in Rio, logo de cara estarem presentes e verem pessoas que tanto gostam. Ainda mais esses artistas, cantores, bandas
se dedicam o tempo todo para poder criar suas músicas, conseguirem visualizações nas redes sociais, né, ter audiência nas plataformas digitais, plataformas de música também e por aí vai. E agora vamos passar um pouco a respeito sobre os números do Rock in Rio durante as 10 edições que tivemos aqui no Brasil e em outros locais, tá bom, que a gente teve. Vou começar pela primeira edição do Rock in Rio em 1985, que basicamente foi a edição que teve maior número de participantes, né, de pessoas que foram ao Rock in Rio. No total, quase 1,5 milhão de pessoas foram ao Rock in Rio em 1985. Vamos para 1991, onde tivemos a segunda edição do Rock in Rio, que teve um total de 700 mil pessoas, além de um público pagante da banda A-Ha, que deu quase 200 mil pessoas para poder assistir o show. Para a edição de 2001, tivemos um total de público de mais de 1,2 milhões de pessoas, sendo o segundo maior público até então do Rock in Rio. 2011, que é a quarta edição do Rock in Rio, tivemos um público aí de 700 mil pessoas. 2013, que foi a quinta edição do Rock in Rio, tivemos um público total de mais ou menos em torno de 600 mil pessoas. 2015, tivemos mais uma edição do Rock in Rio, casa sexta, onde tivemos um público aí também de 600 mil pessoas. Para 2017, tivemos um público total de mais de 700 mil pessoas. Em 2019, que tivemos a oitava edição do Rock in Rio, ao todo foram mais de 700 mil pessoas também. E para fechar, nós tivemos a nona e a 10ª edição, feita em 2022 e 2024 respectivamente, também com um público de 700 mil pessoas cada. Como juntarmos todos esses públicos, total que tivemos nas 10 edições do Rock in Rio aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, total de mais de 8 milhões de pessoas já visitaram o Rock in Rio. E vamos agora para o Rock in Rio Lisboa. Vamos ver o total de números de pessoas que foram ao Rock in Rio em Lisboa durante esses últimos anos. Com a primeira edição em 2004, tendo aí um público total de 400 mil pessoas. A segunda e a terceira edição, que foram feitas em 2006 e 2008, respectivamente, tiveram um público de mais de 350 mil pessoas. A quarta edição do Rock in Rio, que foi em 2010, tivemos um público total aí também de 400 mil pessoas, sendo então 2004 e 2010 os maiores públicos que a gente teve no Rock in Rio Lisboa. Na quinta e na sexta edição do Rock in Rio Lisboa, 2012 e 2014, tivemos um público de mais de 350 mil pessoas. Em 2016, que foi a sétima edição, tivemos um público aí de mais ou menos em torno de 300 mil pessoas. Nas edições seguintes, 2018, 2022, oitava e nona, tivemos um público inferior a menos de 300 mil, né, em torno de mais ou menos 270 mil pessoas. E em 2024, que foi a 10ª edição, tivemos um público total de 300 mil pessoas. A produção até mesmo pode me corrigir depois se eu estiver errado, mas tivemos um total no Rock in Rio Lisboa de 3,5 milhões de pessoas que foram aos shows aí, né, em Portugal. Vamos então até Madrid, o Rock in Rio Madrid, que teve as edições de 2008, 2010 e 2012, onde em 2008 tivemos um público total de quase 300 mil pessoas, em 2010 que tivemos um público de 250 mil pessoas, e em 2012, que foi a terceira e última edição do Rock in Rio Madrid, com quase 200 mil pessoas. No total aí, né, tivemos um público de torno de mais ou menos aí quase... Tivemos um público total, juntando esses três, de mais de 600 mil pessoas. E ainda por cima tivemos uma edição comemorativa do Rock in Rio em Las Vegas, Estados Unidos,
onde mais de 170 mil pessoas foram ao Rock in Rio. E se juntarmos todos esses públicos que tivemos ao longo do mundo inteiro, mais de 12 milhões de pessoas foram às edições, as 24 edições do Rock in Rio, o que mostra a extrema popularidade e o brilho imenso, né, desse empresário e publicitário que é o Roberto Mediano. Cada uma dessas 24 edições mostrou uma marca, um legado, algo que todo mundo se espera de um show, que afinal de contas não é tão comum em si a gente ver tantos festivais de shows ocorrendo durante os anos 80 e 90, mas que isso aumentou tudo isso graças ao Rock in Rio. Já a gente vai falar a respeito sobre isso. Que agora a gente vai falar um pouco a respeito sobre os artistas. Pois é, vamos falar sobre artistas e cantores que tiveram no Rock in Rio, mas eu vou falar só alguns, porque são vários, entende, que a gente teve, e se eu fosse falar tudo iria dar umas 2 horas de vídeo. Então vamos falar alguns dos cantores mais marcantes que tivemos nas edições Rock in Rio, até que eu estou até com o celular aqui, para a gente poder dar uma olhada em alguns desses cantores. Já passaram então pelo Rock in Rio Legião Urbana, Roupa Nova, Carlinhos Brau, Fernanda Abreu, Sandy Júnior, Katy Perry, Mariah Carey, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Ivete Sangalo, Anitta, Isa, Barão Vermelho, Léo Santana, Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, Rita Lee, tivemos Queen, Guns N' Roses, Cássia Eller, Iron Maiden, Beyoncé, Rihanna, Foo Fighters, Racionais MC, entre outros. São vários artistas e são diversos artistas que a gente tem no mundo inteiro que vão às edições do Rock in Rio para poderem se apresentarem e gravarem suas músicas, apresentarem suas músicas ao público, né, gravar suas músicas, além de demonstrar todo o seu carinho e respeito pelos fãs brasileiros e portugueses também. Afinal, o Rock in Rio não é só um festival de rock, também é um festival da música. Lembre-se que a gente tem vários e vários desses climas imensos que não é somente do rock. São várias músicas populares brasileiras, da MPB, músicas internacionais de diversos estilos, né, diversos tipos, não somente do rock, mas sim de outras categorias de outros tipos. Principalmente que o Rio de Janeiro ficou conhecido como a cidade do rock, não só porque muitos artistas do rock nacional já passaram por lá, ou até mesmo porque já foram feitos shows de rock no Rio de Janeiro, mas que também tivemos as edições do Rock in Rio que foi então sendo apresentado. Por isso que Jacarepaguá, que é onde é feitas as edições do Rock in Rio, é chamado de Cidade do Rock, o que é um nome praticamente definitivo, né? Porque afinal de contas, cada edição do Rock in Rio acontece lá. E ainda mais que o Rock in Rio já teve outros tipos de inspirações para eventos de música no futuro. Um deles, né, sendo um dos mais conhecidos no mundo todo, o Lollapalooza, que inclusive agora, na semana que vem, nós temos vídeo do Lollapalooza Brasil, falando a respeito sobre ele, a diferença dele do The Town. Mas, voltando aqui pro vídeo. O Lollapalooza, que foi criado em 1991 através de um cantor norte-americano, onde se espalha pelo mundo inteiro, né, e principalmente que chegou ao Brasil com muita força, né, lá pro estado de São Paulo, por exemplo. Ou até mesmo para a criação do The Town, que é exatamente do mesmo empresário, né, Roberto Mediano. Mas muitos desses shows que a gente teve são muito diferentes do Rock in Rio. Primeiramente que o Rock in Rio tem muitos dias, são vários dias de shows.
do Rio de Janeiro inteiro, e muitos dos eventos que a gente teve de música ocorrem em outras cidades, né? Não ocorre necessariamente assim dentro de um espaço ou até mesmo de algum ambiente que seja mais reservado. Então lembre-se disso, que o Rock in Rio sim inspirou outros tipos de eventos de música e que ele será marcado para todo sempre, né, como um dos grandes elementos que a gente já teve, né, e que faz rivalidade direta aí com vários outros eventos de música que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil ou até mesmo no mundo também, por que não falar disso? Afinal, foi por causa do Roberto Medina que muita gente acabou se inspirando demais na música e ainda mais nos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, seja de qual geração você for, lembre-se bem que você vai lembrar muito no Rock in Rio de diversos cantores que já passaram, porque afinal de contas é muito marcante ver toda essa disposição que tivemos de várias pessoas para logo de cara produzir esse evento gigantesco, porque não é fácil. Gasta muito dinheiro para que você faça um evento assim, do tamanho de uma montanha, por exemplo. Bom, galera, esse é o vídeo, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa produção que ficou gigantesca, né? Assim, uma produção imensa que eu tive que gravar em 2 dias diferentes. E para falar a respeito aí sobre o Rock in Rio, que muita gente tem esse sonho de poder estar lá, ver diversos artistas, acho que até mesmo eu tenho esse sonho de ir pro Rock in Rio um dia. Veremos aí as próximas edições que forem confirmadas aqui no Brasil, onde o objetivo da música é sempre alegrar o público, alegrar as pessoas, divertir as pessoas, terem momentos melhores juntos. Afinal, o Rock in Rio é feito para a família, feito para os amigos, compartilhar várias dessas experiências, porque imagina hoje se o Brasil ou até mesmo Portugal não tivesse um evento como esse, uma organização que a gente nunca vai esquecer na vida, que colocamos diretamente nossas emoções, nosso carinho pelos artistas e pela música do melhor jeito possível. Então saiba disso, que a valorização de muitas dessas pessoas só se dá em conta por causa do público, feito diretamente para todos nós e para diversos cantores que querem demonstrar o seu talento, querem se revelar para o público, querem mostrar a sua marca. Então, se você foi ao Rock in Rio, se você deseja ir ao Rock in Rio, se você assiste Rock in Rio pela televisão, saiba que o bom negócio que você está fazendo é valorizar a música popular brasileira, valorizar a música internacional, valorizar vários dos nossos estilos de música que temos no mundo inteiro. Não chega a ser fácil, de jeito algum, ter que se apresentar num público gigantesco para fazer um CD, para fazer um DVD, né, para poder fazer gravação. Se apresentar ao público diretamente não é uma tarefa tão fácil. Precisa ter prática e precisa ter muita consciência. Fora que ainda há essa questão do Rock in Rio para quem mora longe, por exemplo. Gastar dinheiro possa ser que não seja a melhor opção e muito menos a pior. Afinal de contas, tantos os momentos que a gente já demonstrou juntos, em família, em amigos, tudo isso demonstra carinho e valorização que você tem por aquela pessoa e pelo evento. Então, independente se você gaste 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais para ver o Rock in Rio, saiba que você está fazendo o seu próprio negócio. Tudo isso por essas diversas questões que teremos sobre a música, seja hoje, seja no passado, seja no futuro. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo de arranho a todos vocês. Divirtam-se aí com os festivais de música, principalmente com o Rock in Rio, né, que tivemos as edições. Agora a gente vai ter o Lollapalooza. No fim do ano temos o The Town. Então bora que bora.
né, para curtir várias dessas músicas, valorizar bem a música brasileira e internacional, porque afinal não é nada fácil e não chega a ser tão impressionante dizer que hoje a gente só está vivendo esse mundo que a gente está hoje, tudo isso graças ao Roberto Medina. Então é isso, meninas. Muito obrigado por assistir o vídeo. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até mais.